Graças e paz, irmãos, espero que vocês estejam bem. Essa é a nossa última aula do módulo Salvação do curso livre de Teologia, Alimento Sólido. Porém, não é a nossa última aula do curso. Em breve, permitindo Deus, começaremos um novo módulo chamado A Fé Bíblica, ainda 100% online. Não retomaremos ainda as nossas aulas de maneira presencial, até que a autoridade do nosso Estado permita, conceda que as aulas sejam retomadas nas escolas de maneira presencial. Até lá, vamos dar sequência apenas de maneira online, ok? Na aula passada, nós defendemos de que o crente não pode perder a salvação. Essa doutrina chama-se perseverança dos santos. Nós defendemos que quem nos garante a segurança é Deus Filho, na aula passada. Nessa aula, nós vamos agora defender também de que Deus o Pai e Deus o Espírito Santo também trabalham aí nessa segurança da salvação na vida do crente. O tópico da sua apostila, na página 3, diz: a segurança dos justos pela obra de Deus Pai e do Espírito Santo. A segurança dos justos pela obra de Deus Pai e do Espírito Santo. Ainda dentro do tópico perseverança dos santos. Lembrando que fiz uma crítica, ao nome, não à doutrina, mas ao nome. Eu acredito que deveria se chamar perseverança do Salvador, porque é Deus, a Trindade toda, que persevera em nossas vidas e nos mantém no processo de santificação, nos mantém em pé até o dia da glorificação, que é o dia do arrebatamento da igreja. Voltando para a sua apostila, na página 3, o primeiro tópico cita o texto de João 10, 29, diz assim: ninguém as tira, as ovelhas, da mão do Pai. E o texto bíblico de João, Evangelho de João, capítulo 10, versículo de número 29, diz assim: meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Meu Pai que mas deu, o meu Pai que me deu as ovelhas, Jesus dizendo, é maior do que todos, é todo-poderoso Deus, e ninguém pode arrebatá-las, tirar as ovelhas da mão de meu Pai. Lembrando que na aula passada, nesse mesmo evangelho, a gente viu que aquele que está na mão do Pai também está na mão do Filho, e ninguém pode tirar nem da mão do Pai nem da mão do Filho. Lembrando que também quebramos aquele falso argumento que diz que ninguém tira, é a ovelhinha que sai, quando a gente disse que se a ovelhinha saísse por si só e se perdesse, era culpa do pastor e não culpa da ovelha. E Jesus seria um péssimo pastor, e ele não é. Ele é o bom pastor e afirmou categoricamente que não perdeu nenhuma de suas ovelhas, e ele é o bom pastor que dá a vida por suas ovelhas. Ele guarda, ele garante segurança para suas ovelhas. Assim também, Deus o Pai, Jesus está dizendo, olha, meu Pai, que é maior do que todos. É claro que ele não está dizendo que Deus Pai é maior que Deus Filho. A gente sabe na doutrina da Trindade que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são coiguais. Ele está dizendo que é maior que todos os homens e que é maior que todas as forças, que é maior que todos os espíritos malignos e que ninguém pode tirar a ovelhinha, o salvo, eu e você, da mão do seu Pai. Um outro texto, o segundo tópico, usa o texto de Romanos 8, versículo 31 até o 39. Diz assim, Romanos 8, 31 ao 39. 31 diz: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, a primeira pergunta do apóstolo Paulo, ele diz: será que tem alguma coisa que pode nos atrapalhar? Não, né? Se Deus é por nós, se Ele está a nosso favor, se o Todo-Poderoso está ao nosso favor, quem vai ser contra nós? Quem tem força suficiente para vir contra nós? Quem tem força ou poder suficiente para resistir a Deus? Ninguém, essa é a resposta, né? Se Deus é por nós, ninguém pode ser contra nós. Então, o poder de Deus nos garante a segurança da salvação. 32. Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele, juntamente com ele, todas as coisas, se ele deu Jesus?
ele também vai nos dar, né, dentro do âmbito que estamos estudando, santificação, segurança, proteção e, por fim, glorificação. Ele garante toda a obra da salvação. Se ele deu Jesus, ele também vai dar todas as outras coisas. Se ele deu Jesus, que é a garantia da nossa salvação, o Senhor Jesus, se ele já nos deu o Senhor Jesus, então ele vai nos dar também todas as outras coisas. Versículo 33. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Ele pergunta. É Deus quem o justifica, ele afirma. Quem que vai acusar? Quem que quer tentar acusar um escolhido de Deus? Está dizendo o apóstolo Paulo, está perguntando. Por quê? Porque é Deus quem o justifica, é Deus quem o declarou justos. Se Deus nos declarou justos, ou seja, completamente perdoados, não que nós não somos culpados, nós já trabalhamos sobre isso, mas se Ele já nos perdoou por seu favor imerecido, por sua graça, e nos declarou justos, ou seja, o pecado já foi perdoado, o pecado, o preço do pecado já foi pago, então nós estamos seguros diante dele. Ele não vai nos acusar, muito menos Satanás, que já caiu completamente dessa condição de nos acusar, como afirma João no livro do Apocalipse. De jeito nenhum Satanás pode entrar na presença de Deus hoje para acusar um escolhido de Deus, um eleito de Deus. Nós fomos completamente perdoados, Deus se esqueceu dos nossos pecados, como afirma lá o profeta Miqueias no Velho Testamento. Lembrando que nós já também trabalhamos sobre isso, Deus não teve amnésia, não deixou de ser onisciente, não bateu a cabeça, não é isso. Deus se lembra claramente de tudo que fizemos. Deus é onisciente, sabe passado, presente e futuro. Sabe do tempo e fora do tempo. Sabe do tempo dos homens e da eternidade, tanto passada quanto futura. Então, de forma nenhuma, de maneira alguma, Deus pode nos acusar, porque Ele já nos declarou perdoados, santos e justos. Também Satanás não poderia nos acusar diante de Deus de pecados que Ele já perdoou, de pecados que Jesus já pagou na cruz do Calvário. Seria cobrar por uma dívida que já foi paga, cobrar duas vezes. Nós também já trabalhamos sobre isso. Não teria nexo nenhum e Deus não aceitaria de forma nenhuma essa acusação. Versículo 34 diz: quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e o que também intercede por nós. Quem nos condena? Quem teria capacidade para nos condenar? Quem poderia fazer isso, né? Deixa eu pegar outra versão aqui. Estou no Almeida, vamos mudar para King James. E no King James diz assim: quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, ele ressuscitou dentre os mortos e está à direita de Deus e também intercede a nosso favor. Então, a pergunta do apóstolo Paulo é: quem nos condenará? Deus não pode nos condenar, ele já nos declarou justificados pela fé. Jesus poderia nos condenar, ele poderia dizer assim para mim, Marcelo, não morri pelo seu pecado não, companheiro, né? Por você não, né? Eu ou morri e me arrependi. É claro que ele não muda, não se arrepende, não pode mudar, né? Ele é Deus, ele não é homem para que se arrependa, então ele não precisa de mudança nenhuma, ele é perfeito. Mas vamos hipoteticamente dizer que ele mudaria, ele sim, poderia mudar e nos acusar, mas ele não vai fazer isso. O texto bíblico está dizendo, ele está à direita de Deus, à destra de Deus aí, que significa aquele que tem autoridade, e ele é aquele que intercede em nosso favor. Ele é aquele que está do nosso lado, né? Aí a palavra aí também se refere àquele que está ao lado. Ele é aquele que está ao nosso favor, ele é aquele que nos defende, ele é aquele que está conosco. Ele não é contra nós. Então, apenas Cristo poderia nos condenar, mas nem Cristo nos condena. Ele está ao nosso favor. Nós, aqueles que fomos perdoados, aqueles que ele morreu na cruz por, né? Por aqueles que ele morreu na cruz, estes os eleitos, e por estes ele intercede a favor. Versículo 35 diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Outra pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? E aí
apóstolo Paulo vai fazendo um monte de perguntas e trabalhando várias coisas que hipoteticamente poderiam nos separar, ou que na mentalidade humana o homem poderia pensar que poderia separar. Então vamos lá. Ele pergunta: será a tribulação, os problemas da vida? Ou a ansiedade? Ou a perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Ou perigo de morte? Versículo 36, ou a própria morte. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. 37. Contudo, em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. 38. Portanto, estou seguro de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura, se inclui o homem aqui, né? Qualquer outra criatura, poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o amor de Deus que está em Cristo, que nos foi dado uma vez que nós recebemos a Cristo Jesus, ele está em nós e nós nele, fomos batizados nele, ele nos blinda, nos protege completamente. O amor de Deus está sobre nós. E aí nem a morte, nem a vida, nem principados, né, demônios aí, nem potestades, nem anjos, nem demônios, nem anjos não caídos, nem anjos caídos, nem principados, nem potestades, nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada, essa é a resposta. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, fomos plenamente perdoados, afirma a sua apostila. Por ser plenamente perdoados, ninguém pode nos acusar. Por sermos plenamente perdoados, ninguém pode nos acusar, e teremos tudo em Cristo. Nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Outro texto da sua apostila é Hebreus 8. Hebreus 8, dentro do tópico, é citado diversas referências aí. O tópico diz: na nova aliança, os deveres são de Deus, ele a declarou inquebrável. Deixa eu trabalhar com você esse tópico antes da gente começar a ler as bases bíblicas, porque eu acho que vai ficar mais claro. Então vamos lá. Primeiro aí, a afirmação da apostila diz: na nova aliança, os deveres são de Deus. Por quê? Porque na velha aliança, na lei de Moisés, os deveres tanto eram de Deus quanto dos homens. Os homens poderiam quebrar a aliança com Deus se não obedecessem, e com isso seriam amaldiçoados por Deus. E foram, né? Quebramos, humanos, né? Quando eu digo quebramos, os homens quebraram a aliança de Moisés, a lei, a aliança de Deus com os homens, a lei de Moisés, quebraram porque não conseguiram obedecê-la. Tinha cerca de 613 ordenanças, o homem tinha que obedecer todas, porque se ele falhasse em uma, anularia completamente tudo aquilo que obedeceu, toda a lei, e ele foi condenado, porque era a função da lei, já trabalhamos sobre isso, condenar o homem. Então, essa lei, né, a velha aliança, a gente diz que ela era bilateral, ou seja, tinha duas partes, a parte do homem e a parte de Deus. O homem não cumpriu a sua parte, e aí a aliança foi completamente anulada, não pôde fazer efeito na vida do homem, a não ser para condená-lo, né, e para declarar a ele que, como era um pecador, que ele haveria de morrer. Porém, na nova aliança, biblicamente, os deveres são somente de Deus. Ele próprio, na nova aliança, atraiu para si o compromisso de manter essa aliança inquebrável. Os deveres são dele. Ele que nos salva por sua graça, nos dá fé, nos dá o dom do arrependimento, ele que nos mantém em santidade, ele que nos mantém em pé, e ele que vai nos glorificar no dia do arrebatamento. Todo esse compromisso é de Deus, não é nosso. E já disse com clareza de que o crente responde positivamente a esse compromisso, mas também pela obra do Espírito de Deus na vida do crente, porque o Espírito Santo o impulsiona, o capacita a seguir em frente, a continuar, a trilhar aí o caminho
da eterna salvação. Então, de forma nenhuma essa aliança pode ser quebrada, porque para ser quebrada, Deus teria que quebrar essa aliança. Ele a declarou inquebrável, ele a declarou como última aliança e completamente eficaz, e ele não anularia a sua própria aliança, a sua própria palavra, porque ele é Deus verdadeiro. Então nós vamos ler alguns textos que dão base para a gente defender isso nas escrituras. A primeira base aí é Hebreus 8, do 8 ao 13, que diz assim: porquanto ele declara, repreendendo o povo por suas faltas, dias virão, diz o Senhor, em que estabelecerei com a casa de Israel e com a casa de Judá uma nova aliança, não conforme a aliança que fiz com seus pais, com seus antepassados, no dia em que os tomei pela mão, lá do Egito, para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu me afastei deles, assevera o Senhor. Esta é a aliança que farei com a casa de Israel, passados aqueles dias, garante o Senhor. Gravarei as minhas leis na sua mente e as escreverei em seu coração. Eu lhes serei Deus, e eles serão o meu povo. Ninguém jamais precisará ensinar ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Aqui não é universalismo, tá bom? Aqui não está dizendo que todo mundo, todo ser humano vai conhecer a Deus, do menor ao maior, não é isso. O texto está falando a respeito daqueles que estão debaixo da nova aliança, ou seja, os salvos, os eleitos. Versículo 12: pois eu lhes perdoarei a malignidade e não me permitirei lembrar mais dos seus pecados. Ao proclamar nova esta aliança, ele transformou em antiquada a primeira. Antiquada é uma coisa antiga, ultrapassada, que não serve mais. E o que se torna superado e envelhecido está próximo do aniquilamento. Aqui não foi aniquilada completamente a lei ainda, porque a lei de Deus aqui era praticada pelos judeus, porque a carta aos Hebreus foi escrita antes de 70, então o templo ainda estava de pé e os hebreus ainda praticavam o judaísmo e buscavam obedecer à lei de Moisés, como buscam até hoje. Mas na morte de Jesus na cruz, a lei foi desfeita, como afirmam as Escrituras em Efésios, capítulo 2, do 14 em diante. Mas aqui está muito claro de que nessa nova aliança, ela não seria semelhante à aliança que ele fez com os judeus, com os pais, com os antepassados, quando os tirou do Egito, mas seria uma nova aliança que anularia a velha aliança, que se tornou antiquada, ultrapassada, e nessa nova aliança ele colocaria dentro de nós as suas leis, escreveria na nossa mente, no nosso coração, de maneira que a gente guardaria a sua palavra e conheceria a tua palavra e conheceria o Senhor, porque o Espírito de Deus habitando em nós o revelaria. Vamos interpretar assim. Ezequiel 36, a gente já leu esse texto durante esse módulo, mas vamos ler novamente. Ezequiel capítulo 36, versículo 25 ao 27, e depois nós vamos ler o 31. 25 diz assim: então aspergirei água fresca e límpida, e ficareis purificados. Eu mesmo vos purificarei de todas as vossas impurezas e de todos os vossos ídolos. E vos darei um novo coração, e derramarei um espírito novo dentro de cada um de vós. Arrancarei de vós o coração de pedra, e vos abençoarei com um coração de carne. Eis que depositarei o meu Espírito, o Espírito Santo, no interior de cada pessoa, e vos capacitarei para agir de acordo com as minhas leis e princípios. Note que é Deus que nos capacita para agir de acordo, para obedecer às suas leis e seus princípios. E assim obedecereis fielmente aos meus mandamentos. 28. Vamos pular agora, né? Nós vamos ler até o 27, agora o 31, na verdade. 31 diz assim: e neste tempo vos lembrareis dos vossos maus desígnios e das vossas práticas malignas,
e tereis nojo do vosso ímpio comportamento, das vossas abominações e de todos os pecados que cometestes. Então, pela obra do novo nascimento, geraria em nós o arrependimento. Nós teríamos nojo do pecado, nojo da nossa velha maneira de viver, e passaríamos então, agora com a lei de Deus, a palavra de Deus escrita em nosso coração, a obedecê-lo. É claro que de Deus é o querer, de Deus é o efetuar, como afirma a palavra de Deus, por obra do seu Espírito a gente passaria a obedecê-lo, porque ele faria com que a gente assim o obedecesse. Filipenses também é outra base aí da sua apostila. Filipenses capítulo 2, versículo 12 e 13. Filipenses 2, 12 e 13 diz assim: Sendo assim, meus amados, como sempre obedecestes, não somente na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, colocai em prática a vossa salvação com reverência e temor a Deus, pois é Deus quem produz em vós tanto querer como realizar, de acordo com a sua boa vontade. Então, apesar de, no versículo 12, o texto está dizendo que nós temos que produzir frutos dignos de um salvo, que nós devemos efetuar a nossa salvação, depende da versão, né? Essa versão diz: coloque em prática a vossa salvação com reverência e temor a Deus. No versículo 13 deixa claro que é Deus que produz tanto querer como realizar. De Deus vem a vontade, o querer, e de Deus também vem o efetuar. Um outro texto também citado nesse mesmo tópico da sua apostila é Hebreus 13, 20. Hebreus 13, 20. Hebreus 13, 20. Diz assim: Ora, o Deus da paz, que mediante o sangue da aliança eterna, note que a velha aliança foi quebrada, foi extinta. O homem quebrou e Jesus na cruz cumpriu a lei toda a velha aliança, e a anulou, a desfez na cruz do Calvário, a cancelou na cruz do Calvário. Essa nova aliança, ela é eterna, ela não vai ter fim como teve a lei. Ela é eterna, ela não tem fim. Ora, o Deus da paz, que mediante o sangue da nova aliança eterna, esse sangue da nova aliança é o sangue de Jesus, trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus Cristo, o grande pastor das ovelhas. Então, o destaque aí do texto que quero usar é que a aliança é eterna, ou seja, ela é inquebrável, é uma aliança sem fim, é uma aliança eterna. Romanos 14, 4 e 1 de Pedro 5, 10 e Judas 24 são textos relacionados no outro tópico da sua apostila, e o tópico diz: Ele nos firma em Cristo. Vamos ler esses textos? Então, a garantia, a nossa segurança da salvação é que Deus Pai e o Espírito Santo, Deus Espírito Santo, nos firma na caminhada com Jesus. É Ele que faz isso. Romanos 14, 4 diz assim: Quem és tu que julgas o servo alheio? É para o Senhor que ele está em pé ou cai, e permanecerá em pé, porquanto o Senhor é capaz de o sustentar. Olha isso. Quem és tu que julgas o servo alheio? Pergunta. É para o Senhor que ele está em pé ou cai, e permanecerá em pé. Bem claro, e permanecerá em pé, porquanto o Senhor é capaz de o sustentar. Então o texto é muito claro. Nós permaneceremos em pé porque o Senhor é capaz de nos sustentar. Nós não permaneceremos em pé porque nós somos dedicados, pagamos o preço, oramos, jejuamos, isso, aquilo, aquilo outro. Não, isso é obra humana. Salvação é pela graça somente, não por meio das obras, somente pela graça por meio da fé. O texto é claro. Ele, o Senhor, é capaz de nos manter de pé. Ele, o Senhor, é capaz de nos sustentar. Glória a Deus por isso. 1 de Pedro 5,10. Vamos lá? 1 de Pedro 5,10 diz assim: Ora, o Deus de toda graça, que vos convocou à sua eterna glória em Cristo Jesus, ou seja, ele nos chamou, nos convocou para a sua eterna glória em Cristo Jesus, logo depois de ter sofrido por um período curto de tempo, vos restaurará, ou seja,
Ele nos convocou para a vida eterna, para a eterna glória em Cristo Jesus. Apesar de termos sofrido um período de tempo, aqui nessa terra estamos sofrendo um período de tempo, Ele nos restaurará, Ele nos confirmará, concederá forças e vos estabelecerá sobre firmes alicerces. Ou seja, é Deus que nos mantém em Cristo, nos mantém seguros em Cristo, por sua obra, fazendo o quê? Nos restaurando, nos confirmando a fé, concedendo a nós força para seguir em frente e nos estabelecendo sobre firmes alicerces, alicerces dele, né? Alicerces firmes, alicerces sólidos. E o último texto desse tópico é Judas. Judas não tem capítulo, né? Só alguns versículos. O penúltimo versículo, o versículo de número 24, que diz assim: aquele que é poderoso para vos impedir de cair, olha que interessante, e claro, né? Aquele, Deus, que é poderoso para vos impedir de cair e para vos apresentar sem máculas e com grande júbilo perante a sua glória. Então, por que você e eu vamos permanecer de pé na fé, né? Esse de pé não é com o nariz empinado, não é com vanglória, é permanecer de pé na fé, caminhando com Cristo, humildes, obedecendo. Por quê? Porque Ele é poderoso para nos impedir de cair. Tem outra versão que diz nos impedir de tropeçar. Então, é muito clara a palavra de Deus, que é Deus que nos mantém aí seguros na salvação em Cristo Jesus. Filipenses 1:6 e Hebreus 12:2 são outras referências do próximo tópico, que diz: ele começa e termina a boa obra. Então vamos lá, Filipenses capítulo 1, versículo 6, diz assim: estou plenamente convicto de que aquele que iniciou boa obra em vós há de concluí-la até o dia, com letra maiúscula aí, falando do dia de Cristo Jesus, dia do arrebatamento, até o dia de Cristo Jesus. Então, Paulo está dizendo: estou plenamente convicto, eu não tenho dúvida nenhuma de que aquele que começou a boa obra na vida de vocês, ele há de concluí-la até o dia de Cristo. Deus não é um homem que abandona a obra pelo meio. Deus, isso seria irresponsável da parte de Deus. Ele é um Deus que começa e que termina. Ele é um Deus que começa a boa obra na sua vida, convocando você para a vida eterna, convocando você para a salvação, te dando Cristo, te dando a salvação. E é um Deus que vai te santificar, te manter firme, te livrar de tropeços, te livrar de cair, te santificar, repito, até o dia da glorificação, até o dia de Cristo. E Paulo diz: estou convicto de que ele vai fazer isso. Ele começou a boa obra e ele há de completá-la. Outro texto nesse mesmo tópico é Hebreus 12:2. Hebreus 12:2, que diz assim: olhando fixamente para o autor e consumador da fé. Jesus não é só o autor da fé. Ele não só criou a fé, vamos dizer assim, né, no conceito de autor. Ele é aquele que também consuma a fé, faz com que ela tenha início, meio e fim em nós, né? Ela tem um fim, um propósito em nós. Ele consuma a fé em nós. Ele é o autor e consumador da fé. Jesus, o qual, por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e aceitou-se à direita do trono de Deus. Então, a ênfase é olhando fixamente para o autor e consumador da fé. Jesus não é só o autor, ele não é só aquele que nos dá a fé e diz: se vira. Ele é aquele que nos dá a fé e também consuma em nós a fé, faz com que a fé tenha efeito em nós para a vida eterna. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23 e 24, diz com clareza também, texto que a gente trabalhou bastante, que é Deus quem nos santifica, não somos nós. A santificação é obra do Senhor. 1 Tessalonicenses 5, 23 e 24 diz assim:
Que o próprio Deus da paz vos santifique integralmente, que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que vos chama é fiel, e ele também o fará. Então, ele vai nos santificar completamente, corpo, alma e espírito. Ele que nos chama, ele é fiel e ele que fará, também o fará. É isso que diz o texto bíblico. Então a santificação é obra do Senhor. Ah, irmão Marcelo, mas e o homem? O homem reage, o crente, o salvo, reage positivamente, obediência, mas ele reage, ele não age, ele reage. É o Espírito que o impulsiona, repito. É o Espírito que o capacita, ele reage à obra do Espírito Santo. Por isso a glória da santificação pertence somente a Deus e não a homem algum. O último tópico aí, desse tópico perseverança dos santos, diz assim: nos declarou sua propriedade e penhorou o Espírito até que nos resgate. Então deixa eu explicar isso antes da gente ler a base bíblica. O texto bíblico, né, a interpretação do texto bíblico é a seguinte: Deus veio e colocou dentro de nós o seu Espírito Santo. E ele colocou dentro de nós e assumiu um compromisso conosco. Isso partiu dele, não de nós, dele. A nova aliança é completamente um compromisso dele, unilateral. Ele colocou em nós o Espírito Santo e ele penhorou o Espírito Santo. O que é penhorar? Penhorar é quando você vai num banco, eu ia falar o nome, né? Vai num banco e lá você leva uma joia e diz assim: olha, quanto vale essa joia? Ah, vale R$ 100, tudo bem. Então eu quero penhorar essa joia, eu quero R$ 100 e vou deixar essa joia aqui como garantia de que eu vou vir pagar os R$ 100 de volta para poder pegar novamente essa joia. Deveria ser assim, né? Isso é penhorar. Então Deus penhorou em nós o Espírito Santo. É claro que Deus tem caráter, ele não vai ficar devendo, né? Ele vai dizer assim: ó, penhorei, mas não vou vir buscar jamais. Não. Ele penhorou o Espírito Santo com o seguinte compromisso: ele penhorou o Espírito Santo em nós até o dia do arrebatamento. Ou seja, ele disse assim: ó, quer uma garantia de que eu vou vir te buscar, de que eu vou vir te arrebatar? Toma aqui, ó, eu penhoro em você o meu Espírito. O meu Espírito ficará em você, aí morando em você, penhorado em você. Ele é o selo, ele é a garantia da sua salvação. Até o dia do arrebatamento ele vai ficar em você. Essa é a garantia de que eu vou vir te buscar. Por isso que o subtópico diz: ele nos declarou sua propriedade, porque ele nos selou, nos marcou como marca um gado, né? O selo era aquela marca de ferro que o criador de gados marcava o couro ali, né? Queimava o pelinho e marcava o couro do boi com sua marca, dizendo: esse boi é meu, esse boizinho é meu. Então Deus nos marcou com o seu Espírito Santo, nos selou com o seu Espírito Santo. Ele disse: esse boizinho é meu, essa ovelhinha é minha. E com isso ele nos declarou sua propriedade. Nós não pertencemos mais ao maligno. Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Não pertencemos mais ao maligno, somos dele, propriedade dele. E também ele penhorou o Espírito até o dia do resgate, do nosso resgate. Vamos ler isso na palavra de Deus? Efésios 1, Atos Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios 1, versículo 13 e 14. Diz assim: nele igualmente, vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados, marcados com o Espírito Santo da promessa. Por que Espírito Santo da promessa? Porque essa marca, né, como cantava aquela música, eu tenho a marca da promessa, essa marca é uma marca de propriedade, é uma marca de promessa de resgate. Então, nos marcou, nos selou com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da vossa herança para a redenção, o resgate da propriedade de Deus. Um dia ele vai vir buscar a propriedade dele, que somos nós. Glória a Deus por isso. O resgate, a redenção da sua propriedade, para o louvor da sua glória. Então Deus faz tudo isso para louvor da sua glória, para louvor da sua graça. Ele faz o quê? Nos marcou e nos deu a promessa de vir nos buscar
e quando ele vier buscar a sua propriedade, resgatar a sua propriedade, que somos nós, o Espírito de Deus estará em nós e nos dará poder para nos encontrarmos com o Senhor nos ares, como afirmam as Escrituras. Efésios, capítulo 4 agora, versículo 30, diz o seguinte: e não entristeçais o Espírito de Deus, Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Então, o selo do Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo morando em nós, é a garantia do nosso resgate, é a garantia de que seremos arrebatados pelo Senhor, é a garantia de que nós, a sua propriedade, seremos levadas, nós seremos levados para a glória, né? A sua propriedade será levada para a glória. Glória a Deus por isso. Na sua apostila tem 2 comentários aí que eu vou ler. Diz assim: muitos textos afirmam que temos, quem crê em Cristo, no presente, né? Temos e não teremos, que temos, quem crê em Cristo, a vida eterna. Não teremos no futuro, mas temos no presente. E que o que é eterno não pode ter fim. E nós trabalhamos isso, e aí cita um texto. Vamos ler 1 de João, capítulo 5, versículo 11 ao 13. Eu sei que às vezes é difícil que você consiga assistir a aula lendo a apostila, mas eu mandei ela em PDF. Então dá para você assistir a aula e acompanhar na apostila, isso vai te ajudar bastante. Não sendo possível, assista a aula, mas depois vai lá e leia todos os textos bíblicos e verifique se você compreendeu. Não compreendendo algo, pergunte-nos e nós vamos fazer um esforço enorme para poder te responder. Se não soubermos, estudaremos e te responderemos, ok? Então vamos lá, 1 de João 5, versículo 11 ao 13 diz assim: e o testemunho é este, que Deus nos concedeu a vida eterna, no presente, que Deus nos concedeu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas orientações vos escrevi a fim de saberdes que tendes, no presente de novo, a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Então o texto é muito claro. Nos foi dada a vida eterna, agora nós temos a vida eterna. E João diz: eu vos escrevi isso para orientação de vocês, para que vocês saibam que vocês têm a vida eterna. A vida eterna não é algo que se conquista lá no fim, lembra que a gente falou isso? Não é algo para se conquistar lá na frente, pelo contrário, a vida eterna é algo dado no dia que eu creio, somente pela fé, recebida somente pela graça. Lembre-se disso. Ali eu recebo a vida eterna por meio de Cristo Jesus, e não é uma conquista, é no presente, no ato em que eu creio. Por isso nós podemos dizer: eu tenho certeza da minha salvação, não por causa de mim. Eu posso perder com muita facilidade se dependesse de mim, mas eu tenho certeza, porque aquele que me deu e começou a boa obra em minha vida, ele é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus, o dia do arrebatamento, da glorificação do nosso corpo, do nosso resgate. Na sua apostila continua o texto dizendo: afinal, como teríamos certeza de algo que podemos perder? Se a salvação pudesse ser perdida, como que a Escritura poderia afirmar para a gente ter certeza? Não daria, né? Que podemos perder. Certeza de algo tão incerto. Se a salvação não fosse garantida, segura por Deus, né, pela Trindade, ela seria incerta. Se dependesse de nós, homens, ela seria incerta. Ela é incerta nas seitas, porque nas seitas nenhuma seita prega a salvação pela graça. Somente a Bíblia, somente Cristo Jesus, o Jesus bíblico, né, segundo as Escrituras, prega de fato salvação pela graça. Somente as Escrituras, o Evangelho, prega de fato a salvação somente pela graça. As outras seitas todas pregam uma salvação por conquista, lá no fim, por obras. Mas a Bíblia Sagrada, o Evangelho, na Bíblia Sagrada, o Evangelho, a salvação é somente pela graça, por meio da fé, somente. Vamos repetir de novo: somente, para que fique bem claro. Então nós podemos ter certeza, sim, podemos ter garantia da nossa salvação, sim, porque quem nos garante isso é a obra do Senhor, é Deus.
e não nós, e não a nossa capacidade, e não a nossa capacidade de não pecar, porque nós pecamos ainda, mas já fomos perdoados completamente na cruz do Calvário. A tua apostila continua dizendo: temos certeza, porque possuímos a vida eterna e o Espírito Santo em nós. Isso testifica que, uma vez salvo, nunca perderemos a salvação, porque aquele que nos chama, nos santifica e fará tudo o que prometeu. Aquele que nos chama, nos santifica e fará tudo o que prometeu. A Bíblia é muito clara dizendo que o Espírito de Deus testifica em nós de que nós somos filhos de Deus. Ou seja, o Espírito de Deus testifica em nós de que nós temos a salvação, de que nós temos a vida eterna. Por isso que o crente em Cristo, ele afirma de que ele tem a vida eterna. É claro que no começo da caminhada do crente, ele ainda precisa aprender de Jesus, conhecer um pouco mais a Deus, para que essa convicção, essa firmeza encha, preencha todo o seu coração e a fé dele fique firme, maduro na fé agora, ele afirme com certeza: tenho certeza da minha salvação, tenho certeza da vida eterna, porque ela não depende de mim, ela depende do Salvador, ela depende de Deus Pai, ela depende da obra do Espírito Santo. É por causa de Deus, da Trindade Santa, que eu permaneço salvo, caminharei em santificação e serei glorificado, porque é aquele que nos chama, nos santifica e fará tudo o que prometeu. E o último tópico da sua apostila a gente já trabalhou bastante, principalmente no começo da segunda aula, que é uma pergunta: viveremos então no pecado? Então se eu já sou completamente perdoado, se eu não posso perder a salvação, então eu posso viver no pecado, viver de qualquer jeito? Não dá, porque a Bíblia afirma que nós morremos para o pecado. Então eu nunca vi morto reagir. Se reage, não está morto, né? Mas se não reage, está morto. E nós estamos mortos para o pecado e libertos da escravidão do pecado. Não, o pecado não nos domina mais, então não dá mais para um crente viver na prática do pecado. Nós já falamos sobre isso. Porque fomos libertos do pecado, ele não nos domina mais, não nos escraviza mais e nós morremos para o pecado. Vamos ler isso? Romanos 6, Romanos 6, versículo 1 e 2, primeiro, diz assim, e depois nós vamos ler 14 ao 18. Então 1 e 2 primeiro diz assim, no mesmo capítulo do 6. Então qual seria a conclusão? Paulo pergunta. Devemos continuar pecando a fim de que a graça seja ainda mais ressaltada? Né? É uma pergunta retórica, né? Que beira o absurdo, onde ele diz assim: se a gente pecar mais, então nós vamos evidenciar mais a graça de Deus, o favor imerecido. Nós vamos evidenciar mais de que nós não merecemos mesmo a salvação, que Deus está nos salvando por sua graça. Ele pergunta assim. E no versículo 2 ele responde, ele diz: de forma alguma, ele é enfático. Nós que morremos para o pecado, como seria possível desejar viver sob seu jugo? Nós que morremos para o pecado, como seria possível que a gente quisesse viver de novo escravo do pecado? Aquela velha maneira de viver ficou para trás, eis que tudo se fez novo. Daquela velha maneira de viver nós temos nojo. Nós nos lembramos e nos entristecemos. Não queremos mais aquela velha vida. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. No versículo agora 14 ao 18 diz assim. Efésios 6, 14 em diante. Porquanto o pecado não poderá exercer domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. É a graça que nos capacita. Quem estava debaixo da lei estava debaixo da escravidão do pecado. Que resposta dar? Vamos nos atirar ao pecado porque não estamos sob o jugo da lei, mas sob o poder da lei, da graça? Não, responde de forma enfática. De forma alguma. Não estamos informados de que, ao vos entregardes a alguém como escravos para lhe obedecer, sois escravos deste a quem obedeceis, seja do pecado para a morte, seja da obediência para a justiça? Deixa eu ler de novo, 16. Não estáis informados de que, ao vos entregardes
a alguém como escravos para lhe obedecer, sois escravos deste a quem obedeceis, seja do pecado para a morte, seja da obediência que leva à justiça. Então, no 17 ele diz assim: todavia, graças a Deus, porquanto, embora havendo sido escravos do pecado no passado, obedecesse de coração à forma do ensino a que fostes submetidos. Vós fostes libertos do pecado e vos tornaram escravos da justiça. Então o texto é muito claro, ele diz assim: se a gente se entregasse em obediência ao pecado, nós nos tornaríamos de novo escravos do pecado. Mas isso não pode acontecer em nós, conosco, porque fomos libertos do pecado. E ele diz assim: ao mesmo que se a gente se entrega à obediência, nós então nos tornamos escravos da justiça. E aí Paulo diz no 17, né? Todavia, graças a Deus, porquanto, embora havendo sido escravos do pecado no passado, obedecesse de coração à forma do ensino a que foste submetidos. Vós fostes libertos do pecado e vos tornaram escravos da justiça. Hoje nós somos servos da justiça, escravos de Deus, escravos da obediência a Deus, pela obra de Deus em nós. Isso não é ruim para nós. É prazeroso obedecer a Deus, porque isso faz com que a gente desfrute cada dia mais de comunhão, desfrute cada dia mais de intimidade com Ele. E a comunhão com Deus é um motivo de grande alegria, é de fato a felicidade, é de fato o lugar de felicidade. A Bíblia diz: assim como a corça anseia por águas, a minha alma tem sede de ti, tem sede da tua presença. Na presença de Deus, a abundância de alegria. Então, hoje, escravos de Deus, né, escravos por amor, nós nos entregamos a essa obediência, nós não fomos tomados à força, nós nos entregamos, nós dissemos sim a Jesus, dissemos sim a Deus, estamos vivendo em obediência porque queremos e porque nos faz bem, nos traz alegria e nos dá o prazer de desfrutar da alegria de estar com Ele, em intimidade com Ele. 1 João 3,9, também defendendo o tópico de que o crente não pode viver na prática do pecado. 1 João 3,9 diz assim: todo aquele que é nascido de Deus não se dedica à prática do pecado, não vive na prática do pecado, diz outra versão, porquanto a semente de Deus permanece nele. Não é algo momentâneo, permanece nele. E ele não pode continuar no pecado, pois é nascido de Deus. Essa semente aí é um derivado da palavra sêmen, shemen, que está dizendo de que Deus plantou em nós a sua semente, nos fez nascer de novo, nós somos agora nascidos de Deus, e aquele que é nascido de Deus não pode viver na prática do pecado, porque é contrário à natureza de Deus, é contrário à natureza de um filho de Deus. Um filho de Deus, por natureza, ele resiste ao pecado, ele odeia o pecado, ele tem nojo do pecado, ele não se entrega ao pecado. Quem se entrega ao pecado é o ímpio, o incrédulo, que nasce debaixo do pecado e escravo do pecado. O texto é claro: todo aquele que é nascido de Deus não se dedica à prática do pecado. Então, se alguém se diz crente e vive na prática do pecado, não é salvo, não é crente em Cristo Jesus de fato. Depois, o último tópico diz assim: é automático na vida do crente ele se afastar do pecado. É automático na vida do crente ele se afastar do pecado. E cita alguns textos aí. Esse texto de 2 de Timóteo, vamos lá, vamos lê-lo. 2 de Timóteo, capítulo 2, versículo 19, diz assim: contudo, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e autenticado com esse selo: o Senhor conhece os seus. E aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Então, o texto está dizendo bem claro: esse é um firme fundamento de Deus que permanece inabalável e é autenticado com o selo: o Senhor conhece os seus. O Senhor conhece aqueles que são seus. O Senhor conhece os salvos. E esses, todos esses, o texto diz: aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do
Senhor. Então, todo aquele que é de Deus, o Senhor o conhece e ele se aparta da injustiça. Mateus 7, 21 e 23, ou melhor, 7, 21 ao 23. Diz assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não realizamos muitos milagres? Então lhes declararei: nunca vos conheci. Afastai-vos da minha presença, vós que praticais a iniquidade ou praticais o mal, depende da versão. Então esse texto é muito claro de que apesar de algumas pessoas chamarem Jesus de Senhor, 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 crente que faz isso, né? Esses são falsos crentes que chamavam Jesus de Senhor, expulsaram demônios, curaram enfermos e pregaram, porém continuaram vivendo na prática do pecado e nunca foram conhecidos do Senhor. O texto é claro: nunca os conheci. Não eram pessoas que tinham a salvação e perderam, como alguns argumentam. De jeito nenhum, a salvação não se pode perder. Eram pessoas que nunca foram salvas. Elas usaram da autoridade do nome de Jesus de forma irregular, mas nunca foram salvas. Elas estavam afastadas de Jesus. Jesus nunca as conheceu e Jesus deixa claro: vocês vivem na prática da iniquidade, vocês praticam o mal, se apartem de mim, se afastem de mim. Ezequiel 36, 31 nós já lemos acima, e esse texto diz que a gente se lembraria da nossa velha maneira de viver, dos nossos pecados, das nossas iniquidades, e teríamos nojo. Ninguém que tem nojo de algo volta a comer aquele algo, né? Não dá, né? Não dá para voltar a comer o próprio vômito, não dá, né? É terrível, é nojento. Então o texto está dizendo: se tem nojo do pecado, né? Tem nojo do pecado, não vai viver na prática. Ninguém vive na prática de algo nojento, ele se sente mal com aquilo. Ele pode até cometer aquilo, pecar, mas não dá para ele cometer sucessivamente, viver praticando aquilo, porque aquilo é nojento para ele. Filipenses 2,13. Filipenses, Gálatas, Efésios, Filipenses 2,13. Diz assim: pois é Deus quem produz em vós tanto querer como realizar de acordo com sua boa vontade. Trabalhamos bastante esse texto. Outra referência é Tito. Tito 2, versículo 11 ao 13. Diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora para todas as pessoas, para todos os homens, tanto gentios como judeus, toda a população da terra. Versículo 12: ela nos orienta a renunciar à impiedade. O que a graça de Deus faz? Ela é operante em nós. E a primeira coisa que ela faz, segundo esse texto, é: ela nos orienta a renunciar à impiedade. Então, ela faz com que a gente renuncie à prática da impiedade. A gente renuncie a viver na impiedade, praticar impiedade. E as paixões mundanas. Então, a gente renuncia à impiedade e renuncia às paixões mundanas. E a viver de maneira sensata. Então, a graça de Deus que é operante em nós nos leva a renunciar à impiedade, renunciar às paixões mundanas e nos leva a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta presente era. E versículo 13 diz: enquanto aguardamos a bendita esperança, o glorioso retorno de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Grande Deus e Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo. Então tem alguns que dizem assim: eu estou na graça, negócio de pecado, isso é legalismo, ficar falando que não pode isso, não pode aquilo e tal. Isso é legalismo. Cuidado com essas pessoas. São perigosas. Elas pregam uma falsa graça, uma graça que não é operante, que não é eficaz. São pessoas perigosas que estão pregando uma falsa graça que na realidade é uma desgraça. Vai desgraçar ele e aos demais que crerem nessa falsa graça. A graça verdadeira é operante e eficaz. E ela nos ensina a renunciar à impiedade, a renunciar às paixões mundanas e a viver de forma
justa, sensata, piedosa na presente era. Não é uma graça que vai nos santificar para a eternidade somente, mas é uma graça que agora, neste momento, nos ensina a viver uma vida, repito, sensata, justa e piedosa em santidade. Amém, queridos? Então, concluímos aqui o módulo salvação. Que Deus os abençoe. Bons estudos, examinem as escrituras, confirmem os versículos bíblicos, sejam bereanos. Deus os abençoe.